Olá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o meu convidado de hoje teve uma carreira vitoriosa no futebol. Começou na Ponte Preta, onde ficou por 9 anos em 2 passagens. Depois disso, defendeu as cores do Atlético Mineiro, do Santos, Palmeiras, Joinville, encerrou a carreira no Avaí, em Florianópolis. Hoje é coordenador de futebol do Mojimirim e também escritor. Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E quando eu falo esses clubes que passou, quando eu falo sobre a sua carreira, o que vem à sua mente? Seja bem-vindo ao Mais Esportes. Obrigado. Vem uma sensação de dever cumprido, né? Uma sensação de ter conseguido realizar o meu sonho, realizar os meus sonhos, né? De criança, de ser um jogador de futebol profissional, de jogar por grandes equipes, de jogar com o estádio cheio na televisão. Sim. Né? Tudo isso sonho de garoto e eu tive a felicidade de realizá-los, né? Sobre este sonho de garoto, então, já nós vamos abordar o período agora que você está vivendo no Mojimirim, algo diferente na sua vida, porque desde que você abandonou os gramados nos últimos 4 anos, o futebol não estava na sua vida, e a partir do ano de 2022, então, como coordenador de futebol. E também o período de escritor, porque eu falei aqui, né, já lançou 2 livros, então já quero saber também como é que é essa criatividade para poder lançar livro. Mas este garoto, este sonho de ser jogador, você nasceu em Pouso Alegre, como é que foi o seu início, onde que você começou a jogar? Bom, eu iniciei em Pouso Alegre, nas escolinhas da cidade, né? Joguei também pelo Pouso Alegre, pelo clube da cidade. Tem um time profissional que agora está voltando a ter uma ascensão de novo no Campeonato Brasileiro. E de lá eu comecei a sair para fazer os testes, as avaliações no interior de São Paulo. Mas a minha iniciação foi lá na minha cidade mesmo, até porque eu saí um pouco mais tarde do que era o comum na minha época. Quantos anos? Né? Eu já saí de lá de Pouso Alegre com 16 para 17 anos. Tá. Mas tive a felicidade também de me profissionalizar rápido. Né? Com 19 anos, eu saí com 16 para 17, com 19 anos eu já era um profissional jogando pela divisão inferior do Campeonato Paulista, né? Me profissionalizei em Porto Ferreira, no Palmeirinha, e depois fui para a Ponte Preta, para o time B da Ponte Preta, e fui para a Suzano emprestado e retornei depois para a equipe principal da Ponte Preta. Neste momento que você tinha 16 anos, estava prestes a sair de Pouso Alegre, como que a sua família entendia esse seu sonho, o apoio que eles te deram, e nessa idade você tinha a intenção, você acreditava que você poderia chegar em grandes clubes, ou você já pensava, com 16, 17 anos, você colocou em xeque tudo aquilo que você estava vivendo? Eu tenho certeza que naquele momento só a minha mãe acreditava. Eu não tinha tanta convicção disso, porque eu conhecia bem como era o processo, e eu via que eu estava ficando para trás, e como sempre fui goleiro, assim, para tentar uma carreira, eu sabia das dificuldades de ser goleiro e de ser um goleiro negro, né? Eu sou de uma época que se falava muito em Barbosa, né? Que goleiro negro não era confiável, então eu passei por muitas dificuldades até conseguir me firmar numa equipe no interior de São Paulo. Então foram passos lentos, difíceis. E como na minha cidade não tinha nenhum histórico, não tinha histórico de jogador profissional, então praticamente ninguém acreditava, só a minha mãe que insistia, mesmo contra a minha vontade. Eu pensando, eu sempre chegava no final do ano e falava, olha, eu não vou jogar mais, não está dando certo. Ela falava, tentou agora? Tenta mais um ano. E aí no outro ano, não deu certo. Não, já tentou agora, tenta o ano que vem de novo. E foram 3 tentativas até que eu me firmei na equipe B da Ponte Preta e depois consegui dar um andamento. Escutou muita besteira, muita coisa errada que você pensou em desistir? Desde quando comecei garoto em Pouso Alegre até praticamente o último jogo da minha carreira, né? Então foi a vida inteira, escutando muitos absurdos, mas também teve muita gente bacana que falaram, que sempre me passaram boas mensagens, que acreditavam em mim também. E Aranha, como que você se tornou goleiro? Era um desejo seu ou alguém chegou e falou assim, vai pro gol? Primeiro foi uma jogada de inteligência minha, digamos assim. E depois passou a ser um desejo.
né? Por quê? Quando eu era garoto, todo mundo, acho que até o dia de hoje é assim. Quando você é garoto, ninguém quer jogar no gol. Todo mundo quer fazer gol, porque é o grande momento do esporte, é o gol. Só que sempre sobram vagas no gol. E aí eu comecei a perceber que quando eu ia para o gol, eu jogava mais tempo, eu participava mais. E recebia mais elogios também. Tá. Quando eu ia jogar na linha, eu tinha que jogar menos tempo e tinha que batalhar com uma multidão de outros garotos, que muitos melhores do que eu, outros não, mas era uma concorrência maior. E cada vez eu fui ficando mais no gol. E aí eu comecei a ter oportunidades boas de jogar em bons times na minha cidade e de fazer teste fora de Pouso Alegre como goleiro. Então eu falei, opa, eu acho que aqui é o caminho. Vou ficar aqui. Comecei a ver, a enxergar, ter prazer em jogar no gol. Tá. E aí eu fui direcionando a minha vida para isso. E aí depois, quando eu vi como uma possibilidade real de ir para um time profissional, de me tornar um jogador, aí eu investi e fui com tudo para esse lado. E nessa época você assistia futebol, ligava a televisão, ficava analisando o goleiro ou não gostava só de jogar mesmo? Bom, sempre gostava mais de jogar, né? Mas eram outros tempos também. Sem o canal fechado, sem a internet, sem essa quantidade de conteúdo para a gente consumir a qualquer momento. Na palma da mão. Então, você, para assistir um jogo, você tinha que estar ali de frente à TV, num domingo, às 4 da tarde, e dar sorte do seu time preferido estar jogando. Então, tinha uma série de fatores, assim, que deixavam o futebol mais interessante, porque você não via com tanta frequência, né? Você ficava desejando por aquele momento. Por outro lado, não tinha essa quantidade de informação, de volume, que acaba ajudando a alavancar a carreira também do atleta, né? E essa era que época, quando você tinha 15, 16 anos? Ah, por aí. Acho que até esse boom da internet, de vários canais transmitindo do tempo todo, eu acho que isso é de 2000 e talvez 2006 para cá. Mas nessa época a gente está falando de meados dos anos 90, quando você era adolescente? Quase chegando nos anos 2000 já, né? Tá. Entre 97, 98. E você teve outras profissões antes de chegar no futebol, de se profissionalizar? Várias. Me arrisquei por várias áreas. Eu já entreguei jornal, já trabalhei no Mercadão Municipal de Pouso Alegre como ajudante lá na banca de legumes, já fui ajudante de pedreiro. Isso por necessidade, por ter que ajudar em casa ou não? Também, mas é porque você começa a crescer, né? Esse período era um período de adolescência, você começa a ver muita coisa na televisão, você começa a querer um tênis, querer uma camiseta, querer comer um lanche, a consumir, né? E como eu sou de uma família bem pobre, a gente não tinha esses recursos, minha mãe não tinha essa condição de me dar certos luxos, e aí eu precisava correr atrás disso, né? Até mesmo também para poder comprar alguma coisa para jogar, uma luva, uma chuteira. Mas isso aí já era um outro patamar, já era muito mais caro, e aí minha mãe que acabava se complicando com o salário dela para poder me ajudar nisso. Era a mãe trocínio, né? Ela que tinha que comprar lá para você poder jogar. Ô Aranha, nesse período que nós estamos falando, meados dos anos 90, início dos anos 2000, quando você já se profissionalizou, comparado com hoje, já que você está no Mojimirim, 2022, 2023, os próximos anos, foi mais difícil na sua época, você enxerga, ou é mais difícil para o jovem hoje que está tentando ser profissional? Era mais difícil antes. Muito mais difícil. E não é por saudosismo. Eu te explico. Há tempos atrás, o jovem só enxergava como uma saída, uma alternativa para mudar de vida, ou futebol ou a música. E também era o esporte mais difundido no Brasil, era o único praticamente, né? O vôlei tinha um tabu muito grande, os outros esportes nem se falam. Então, toda a molecada, todos os amigos, todo mundo queria jogar futebol. Então, tinha um contingente muito maior de jogador de futebol, de pessoas querendo jogar, praticar futebol. Hoje, se você for praticar um jogo, se for fazer um jogo de futebol por lazer, você tem dificuldade de conseguir 22 pessoas para fazer uma partida. Tanto que eles estão substituindo os grandes campos, o campo de futebol, por quadras sintéticas, né? Sim. Então, isso já mostra já que diminuiu essa procura,
né? E isso acaba diminuindo a concorrência também. E um outro fator que hoje nós avançamos um pouco e tem várias outras possibilidades de fazer uma universidade, de estudar, de fazer um curso técnico. São muitas alternativas hoje que acaba pesando na decisão também do jovem. Aranha, você entende que o perfil de jogador de futebol está mudando? Por essa última resposta que você me deu. Antes, o jovem, para conseguir uma vida melhor, ele buscava o futebol. Hoje ele pode ser youtuber, ele tem outras profissões. Hoje o que me parece é que a disciplina é muito maior. Antes falava jogador de futebol, agora se fala atleta de futebol. Corre 9, 10 quilômetros, precisa se condicionar. Aquele jogador que tinha aquela malandragem, me parece, vai ficando meio para trás. Tá mudando o perfil de jogador de futebol? O esporte tá mudando? Nós vemos que no passado os jogadores de futebol eram realmente jogadores. Eles jogavam futebol. Quando você traz o nome de atleta, quando você chama de atleta, quer dizer que o nível físico passa a ser mais importante do que o talento. Então, ele é um cara que tem fisicamente muito mais vantagem do que um jogador comum de futebol, porém ele não tem esse talento. E aí é normal que você veja muitos comentários, pessoas sempre comentando que o futebol, o nível baixou, que caiu o nível, a gente não vê mais gol de falta, a gente não vê mais drible, a gente não vê muita coisa que está desaparecendo. Por quê? Nós trocamos o jogador de futebol pelo atleta. O atleta é bom para correr, para levantar peso, para fazer exercício, não necessariamente para jogar. E um outro fator que tem sido muito bom, isso eu concordo para a evolução do jogador do futebol, de uns tempos para cá, os jogadores são obrigados a frequentar a escola. As federações exigem que os clubes façam com que os seus jogadores da base estudem. Então hoje você já tem muitos jogadores que são formados, que têm um grau de escolaridade mais avançada. Então o nível da entrevista acaba melhorando de alguma forma, e até mesmo na dinâmica do dia a dia dele, né? Você acha que é um caminho sem volta isso no futebol? Acredito que sim. Acredito que é um caminho sem volta, mas não deixa de ser um bom caminho. Porque nós que somos mais velhos e saudosistas, conhecemos aquele futebol glamuroso, de muitos lances, mas essa juventude já vem se acostumando com esse tipo de futebol, com esse tipo de jogo. Então, eles não vão sentir tanto quanto a gente sente. Como foi a sua chegada à Ponte Preta e o que você sentiu e a sua família também? Foi um momento de muita alegria, né? De muita felicidade. Era ali a concretização de um sonho mesmo, estar num time de alto nível, que jogava a Série A de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tinha jogos transmitidos ao vivo na televisão. Então ali eu consegui mostrar para a minha cidade, principalmente para os meus parentes, meus amigos, que eu tinha conseguido, que eu tinha vencido, né? E isso foi muito bom, foi muito gratificante, até por tudo que a minha família, a minha mãe principalmente, teve que suportar para bancar, né, esse sonho, acreditar nisso, que era uma incerteza, porque enquanto os outros parentes, os outros amigos, primos, estavam trabalhando e ajudando em casa, eu estava correndo atrás de futebol e dando prejuízo. Né? Então, quando as coisas começaram a dar certo e eu apareci na televisão, então minha mãe meio que sentiu aliviada, e como se ela pudesse mostrar, olha, tá vendo? Eu acreditei e agora tá aí o resultado. E Aranha, você chegou na Ponte, passou por um momento difícil, né? 2003 principalmente, com a saída de muitos atletas, salários atrasados durante 9 meses. Você permaneceu no clube, né? Um início complicado. Você foi assumir a titularidade somente em 2007, na saída do Jean, o goleiro? Na verdade, eu fui assumir a camisa 1 da Ponte em 2006, quando eu fiz uma partida contra o Fluminense, que era o aniversário da Ponte Preta, de 106 anos, e deu uma virose em metade do time, inclusive no goleiro Jean, que era o titular. E eu fiz essa partida com mais vários outros jogadores da base e vencemos o Fluminense. E quando estava empatado o jogo, eu peguei um pênalti do Petkovic, que era um dos grandes astros do momento. Então eu peguei o pênalti do Petkovic, fiz um bom jogo, vencemos o Fluminense no aniversário da Ponte, saí aplaudido do estádio, do campo. E então eu passei a ser o titular naquele momento, fiquei lá
umas 10, 8 partidas, não lembro quantas, mas algumas partidas como titular. E aí depois voltou o Jean de novo. Tá. Aí quando o Jean sai, eu assumo de titular novamente, até me machucar, ter uma fratura no rosto. E aí eu fiquei de fora, nisso o Denis assumiu a camisa de titular e tocou até quase o final da temporada, quando eu retornei a ser titular novamente. Esse período que você fez essa partida diante do Fluminense, você acaba a partida e fala, agora é o meu momento? Você sente isso? O jogador, ele sabe, ele fala, tudo que eu estou vivendo agora é o meu momento? Sim, sim. Só que eu consegui desfrutar um pouco mais disso, porque como eu era reserva e eu tinha feito aquele jogo, e na minha mente eu já não jogaria o próximo jogo, então eu estava em um momento de êxtase, eu poderia realmente comemorar, extravasar, porque eu não tinha a próxima partida para me preocupar diretamente, né? Sim. E aí na hora que eu chego no vestiário, que o presidente do clube comunica que eu vou ser o titular a partir daquele momento, né, até passando por cima do treinador, ali já acabou a minha euforia. Eu falei, bom, quarta-feira tem mais, e começa do zero. É só hoje à noite, então, essa festa. E aí foi bem assim, eu fiquei muito feliz, senti que naquele momento eu consegui colocar o meu nome na cabeça do torcedor pontepretano. E o dirigente era o Sérgio Carnelli, o presidente, que falou que você seria o titular? Sim, ele desceu mais empolgado talvez do que eu, né? E ele disse, olha, pode mexer no time, mas esse aqui você não vai tirar, esse aqui vai continuar jogando agora. E aí eu continuei jogando. Quem que era o treinador na época? Nossa, agora eu não vou lembrar assim de bate-pronto quem era o treinador, mas eu só lembro desse fato. Mas lembro também que o Jean era muito mais experiente do que eu, era um ídolo no Guarani, aqui em Campinas, muito conhecido, e eu estava iniciando ali uma trajetória, então foi questão de tempo ele voltar. E Aranha, aí você segue na Ponte então, fica mais 1 ano e meio até 2009, e aí você se transfere para o Atlético Mineiro. Como é que você define esse período na sua vida? Bom, foi um período muito importante na minha vida, porque me tirou de uma situação confortável que eu tinha na Ponte Preta, porque quando eu vou para o Atlético Mineiro eu já era um jogador considerado um ídolo do clube, né? O titular absoluto, eu tinha a minha zona de conforto aqui, e de repente eu vou para um clube que tem uma pressão muito maior por ser um clube de massa, um clube que levava 40, 60 mil pessoas para o estádio todo jogo, né? Então uma cobrança muito grande em cima, e isso acabou me trazendo, me obrigando a evoluir, né? A crescer profissionalmente e como ser humano também. Isso me tirou da zona de conforto, me puxou para uma outra situação que serviu de base para que eu chegasse depois no Santos mais preparado. E aí no Santos você ficou 4 anos, e aí você pegou uma geração ruim no Santos, né? Do Dracena, Léo, Arouca, Elano, Neymar. Como é que foi esse período? Eu acredito que foi o melhor período na minha vida na questão de aproveitar o futebol, aquilo que o futebol tem de bom, né? Que são as vitórias, os títulos, né? Você está vivendo no meio daquela badalação, daquele furacão ali. Era muito prazeroso para mim, eu conseguia curtir, saborear tudo aquilo. E lógico que tudo isso vinha com um peso muito grande também, porque se engana quem acha que vai jogar numa equipe dessa, vai estar num elenco desse e vai ter facilidade para permanecer num elenco daquele, para ter oportunidade de jogar e ser elogiado, conquistar um espaço, né, para você cravar o seu nome naquele elenco, era muito difícil. E eu consegui isso até com uma certa rapidez assim no Santos, porque a gente jogava muitos campeonatos e eu acabei, mesmo quando eu cheguei, eu era reserva, e mesmo como reserva eu fiz muitos jogos. Só no primeiro Campeonato Paulista que eu disputei lá, como reserva eu fiz, eu acho que 10, 11 jogos. Nossa. O Rafael foi eleito o melhor goleiro pela federação e eu fui pela imprensa por nota. Tá. Então, assim, de cara eu já consegui ir mostrando o meu trabalho. E aí foram 4 anos assim, de muito prazer, de muita felicidade, que me fez assim, passar a ter 2 clubes, assim, digamos, do coração, né? Que era a Ponte Preta, que é onde tudo começou, que é a minha casa, minha raiz,
e o Santos, onde eu criei uma identificação muito rápida, assim. E com um título de Libertadores, com grandes conquistas, lá de trás, como é que você via o Neymar em campo? Sabia, dava para perceber que ia virar um jogador top de seleção brasileira mesmo? Sim. Lá em Santos, eles já tinham essa certeza, né? Eu fui com o Atlético Mineiro, eu joguei com o Atlético Mineiro 4 vezes contra o Santos, um ano antes. E isso me deu base para a contratação lá no Santos, né? E em 2 dessas oportunidades o Neymar jogou. Mas tinha acabado de subir, era um menino, e mesmo assim você via que havia todo um movimento, um cuidado em cima dele. E quando eu chego no Santos e começo a conviver e acompanhar principalmente os jogos que ele vinha fazendo, não tinha como duvidar do talento e de onde ele poderia chegar. E nessa época você pegou o Muricy Ramalho como treinador no Santos. Como é que ele era no dia a dia? Porque com a imprensa, com os meus colegas jornalistas, ele era durão lá. Com vocês, era assim também ou era um jeito diferente? Eu tenho até acompanhado, eu acompanhei algumas coisas dele quando ele mudou de lado, né? Ele passou pro lado da imprensa. Sim. E aí eu vejo ele mais desarmado, mais sociável, mais legal. Sim. Mas naquela época do Santos ele alternava bastante. Porque ao mesmo tempo que era uma situação muito prazerosa para a gente estar vivendo tudo aquilo ali, e para ele também, era uma responsabilidade muito grande. Porque era um investimento alto e eram grandes jogadores. Então, se não desse certo ali, provavelmente a culpa cairia nas costas dele, porque ele tinha muitos jogadores ali, o que tinha de melhor, o melhor time do Brasil estava na mão dele. E se o resultado não viesse, eu ia dizer que não foi o trabalho dele que não foi bem feito. E como um grande treinador, ele fez o trabalho, ganhou, conquistou os títulos, né? Então isso, tinha dia que ele estava super alegre, super feliz, descontraído, e tinha dia que não. Então eu sempre aguardava para ver como é que ele estava. Sim. Porque teve momentos que ele passava e ele vinha brincar comigo, por exemplo, fazendo alguma piada, alguma brincadeira. E em alguns momentos eu já ia para brincar com ele e ele passava com a cara fechada, não dava nem bom dia, eu ficava no vácuo. Então eu sempre aguardava um pouco. Como é que o professor como é que o chefe ia estar. Isso realmente é. Mas é uma grande figura, né? O Muricy Ramalho, hoje dirigente de São Paulo e fazendo um grande trabalho. É importante, né? Pessoas como o Muricy continuarem no mundo do futebol. Aranha, já que a gente chegou no Santos, quero abordar com você o caso de racismo que aconteceu no duelo contra o Grêmio em 2014. Passados aí já 8 anos, como é que você enxerga o que aconteceu ali? Porque infelizmente não é um caso isolado, eu já vi algumas entrevistas suas, aqui mesmo você falou, né, que do primeiro dia lá até o último você escutou muita coisa que você não gostaria. Aquele fato, você acha que, analisando hoje, o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, poderia ter paralisado a partida, tinha que ter reagido de uma maneira diferente? Você deveria ter feito o boletim de ocorrência? Aconteceu tanta coisa que você não se cobra e acha que os outros atletas... Qual que é o olhar que você tem do que aconteceu com a sua cabeça de hoje? Bom, o árbitro, ele tanto que ele está até hoje, ele é, na minha opinião, um excelente árbitro. Ele é um personagem muito grande no futebol brasileiro. Assim, ele tem um respeito e um trabalho muito consolidado. Porém, ele perdeu a grande oportunidade de ser também uma pessoa que entraria para a história como uma pessoa que fez uma coisa que vai além do futebol. Entende? Ele poderia ter dado a contribuição dele. Só que, por alguns motivos, ele preferiu não. E quando ele não toma atitude, porque eu levei o caso a ele, era ele tomar atitude, estava tudo certo. Quando ele não toma atitude e me devolve aquela situação, e aí eu me revolto, muitas pessoas se viram representadas através de mim. Muitas pessoas tinham vontade de se revoltar, de cobrar por respeito, de extravasar, estava cansado de toda aquela situação, mas se oprimia porque o Brasil era assim. Até aquele momento era assim, a maioria se comportava assim. E aí, quando eu tomo aquela atitude, então toda a atenção veio para mim. Não era uma coisa que eu premeditei, não era uma coisa que eu queria. Sim. Tanto que eu fui a primeira vez calmamente e comuniquei ao árbitro.
e aí ele me ameaça com um cartão. Quando eu vou voltar pro gol, as manifestações se intensificam e aí eu me revolto. Tá. Entende? E depois disso, os microfones vieram para mim para perguntar sobre coisas que não eram relacionadas a futebol. Uhum. E felizmente, eu acredito que felizmente, por eu ser uma pessoa, um ser humano com conhecimento sobre o assunto, sobre a pauta racial, eu já tinha tido outros problemas com isso também, eu tinha uma certa base, começaram a render, as entrevistas rendiam, e as pessoas passaram a querer me ouvir falar sobre isso. E aos poucos eu fui deixando de ser um jogador, um atleta, deixando as opiniões sobre futebol e falando cada vez mais sobre isso. Eu digo que tem uma galera que me conhece como goleiro, que gosta de mim do Aranha, mas eu tenho uma galera muito maior hoje que admira o Mário e tudo aquilo que eu represento, tudo aquilo que os 25 anos que eu estudo, que eu dedico, que eu participo sobre isso. Não à toa que eu sou, acho que, o único atleta que já foi premiado pelos direitos humanos em relação a isso. Então, assim, acabou que separou, né? Acabaram que teve essa separação do Aranha e do Mário, que agora, de alguma forma, eu tento juntar para passar boas mensagens, para explicar, para estar envolvido nisso. Eu já vou te perguntar o que você pensa sobre isso, mas antes, você deu uma entrevista em 2020 dizendo que você pagou com a sua carreira. O que é pagar com a carreira? Por exemplo, eu era convidado para participar de um programa esportivo, e aí nesse programa esportivo me perguntavam sobre o caso do Grêmio, e eu respondia, e depois eu era acusado de estar usando o racismo, o caso do Grêmio, para me promover. Então eu parei de dar entrevistas para os programas esportivos e comecei a dar entrevistas só para outro tipo de programa, outro tipo de jornalismo. E eu comparo isso a um movimento, por exemplo, da música. Até pouco tempo atrás, antes Hoje, se o jogador para de postar seus vídeos no YouTube, né, nas redes sociais, ele começa a perder, ele começa a ter prejuízo na sua carreira, seja como cantor, como influencer, como tudo. E eu parei de vender o meu peixe, como a gente diz na gíria do futebol, eu parei de ir lá nos programas de TV, porque quando você vai no programa esportivo, eles vão te elogiar ou te criticar, mas vão passar os seus lances, vão falar das suas vitórias, das suas conquistas, né? E eu abandonei esse lado e comecei a falar só de um assunto que ninguém queria falar, que é um assunto chato, né? Como que a sua família reagiu nessa época? Com muita tristeza, porque eu passei a ser muito cobrado por isso, porque muitas pessoas se identificaram comigo e realmente me deram apoio, me dão apoio, mas muitas outras também acabaram saindo da sua zona de conforto, porque muitos funcionários se rendiam aos comentários, às piadas racistas, às brincadeiras, à falta de respeito, para conviver bem no ambiente de trabalho, no grupo de amigos. Então, quando vem essa situação toda, as pessoas começaram a olhar para as pessoas negras no seu trabalho e começaram a perceber que era minoria aqui, minoria ali, e começaram a cobrar, pô, agora eu não posso mais brincar com você, não posso mais te chamar disso, não posso mais... E isso criou um mal-estar. E essas pessoas acabaram ficando com raiva de mim também. É um assunto que ficou em evidência e as discussões, elas aconteciam, né? Exatamente. Os atos de racismo que acontecem no futebol, seja por jogador de futebol, seja por torcedor, você entende que é um reflexo do que acontece na sociedade, o futebol está dentro desse contexto e por isso acontece, ou você acha que por ser um mundo à parte tem como a gente isolar e começar a diminuir cada vez mais os casos? Olha, é um reflexo da sociedade, até porque o futebol chegou no Brasil 6, 7 anos depois do final da escravidão, do fim da escravidão. Então, o Brasil estava se formando como sociedade, o futebol chegou extremamente racista nesse momento. Então, é comum que tenham sequelas, que tenham ainda esse tipo de comportamento nos estádios. E, aos poucos, a gente tem visto projetos e manifestações para poder melhorar todo esse tipo de situação. Até pouco tempo atrás, era muito comum o arremesso de pilha, rádio, chinelo, qualquer objeto, eles atiravam nos jogadores no campo, né? Era uma falta de respeito tremenda, uma violência, que aos poucos foram sendo contidas através de uma mudança cultural, com punições,
né? E aí quando viu que já estava em um momento melhor, a primeira coisa que fizeram foi acabar com o alambrado, com todo aquele sistema de blindagem que tinha no estádio, porque o receio maior do torcedor invadir o campo e acabar agredindo um jogador. Então, acho que com as punições as pessoas têm se comportado e se comportando passa bons exemplos. Uhum. E essa juventude que vem agora já começa a assistir, participar de jogos, de eventos, onde você não atira nada em campo, onde você não começa a puxar no cantos homofóbicos ou racistas, tendo um comportamento decente, essa criança vai crescer como uma criança decente. Uhum. Né? O caráter, lógico que sempre tem um, tem outro, mas de uma maneira geral a gente vê uma mudança no futebol. Aranha, pegando o gancho agora daquela sua resposta, quando você falou eu era convidado para programa esportivo e só queriam falar sobre o que aconteceu no duelo contra o Grêmio. Que sensação que você tem quando a pauta com você é sobre racismo? Você acha importante, você se tornou uma voz e você fala, tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, então eu sou essa pessoa que vou bater nisso? Ou você fala, pô, eu gostaria de falar sobre futebol, gostaria de falar de outros assuntos, e se surgir esse assunto, eu falo, mas eu não quero ficar específico, só falar sobre racismo. Como é que isso tá para você? Bom, foi uma decisão que eu tomei lá atrás, de não estar nos programas esportivos, não estar falando sobre futebol, porque acontecia esse reverso. E quando eu parei de jogar futebol, aí tudo acabou ficando mais fácil para mim. Então, eu só aceito convites para falar sobre racismo, sobre questões sociais. E se surgir o futebol na pauta, tudo bem, até porque eu enxergo o futebol e a minha carreira, ela serviu como um trampolim para isso que eu faço hoje. O futebol, o tema futebol, ele é agregador. Você consegue prender a atenção das pessoas para daí dar o seu recado, para ensinar alguma coisa, passar algum ensinamento. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu faço. Eu tenho o meu nome que eu conquistei através do futebol, e isso eu consigo trazer os jovens, trazer as pessoas para perto de mim, e aí tentar influenciar de uma maneira positiva. Entende, então, que esse assunto ele é muito maior do que o futebol. Muito maior, porque por uma conquista como a Libertadores, que eu tive junto com o grupo do Santos, por exemplo, agrada uma torcida, agrada aos meus parentes, alguns parentes, né? Já nesse âmbito da questão social, racial, já abrange a sociedade, né? Você está mexendo com vidas, e isso para mim é muito maior do que qualquer título dentro do esporte. Ótimo. E já nós vamos falar sobre essas palestras que você tem feito hoje. Aranha, voltando a falar sobre futebol, se transferiu para o Palmeiras, só que lá você jogou pouco, né? Joguei pouco, trabalhei muito, trabalhei bastante, porque para quem não sabe, quem não joga acaba treinando até 2 vezes mais do que quem joga, mas fiz o meu papel, trabalhei, me dediquei, fiquei esperando a minha oportunidade, mas o Praz teve um ano sensacional, talvez um dos maiores da carreira dele, e está tudo bem, fiz o meu papel e depois segui a minha vida. E você pegou o Palmeiras nesse processo de reestruturação do clube? Eu tive essa felicidade também, porque analisando a minha carreira, eu sempre participei desses momentos, né? Quando a Ponte Preta estava se reestruturando depois de uma crise financeira, eu cheguei, batalhei, chegamos à final do Paulista. O Atlético Mineiro, que vinha de anos ruins, estava com um projeto de grandiosidade, de se tornar, voltar a ser grande como era, e eu participei do início desse projeto. E aí o Santos montou um projeto para ser campeão da Libertadores, para voltar de novo a ser o Santos. Eu participei, e no Palmeiras também. O Palmeiras vinha de rebaixamento, de campeonatos ruins no Paulista, e a gente fez um campeonato super tranquilo, chegamos à final do Paulista. O torcedor palmeirense teve tranquilidade do Campeonato Brasileiro, fazia coisa que tinha um bom tempo que não tinha. Sim. E finalizamos o ano com o título da Copa do Brasil. Então foi um ano muito tranquilo assim no Palmeiras, que me deu uma tranquilidade depois, uma base para poder seguir minha carreira para frente. Olha só, então, hein? Motivo de muito orgulho, porque o time ia se reestruturar, chama o Aranha que dá para confiar nele. Foi assim na Ponte, foi assim no Atlético Mineiro, foi assim no Santos, foi assim no Palmeiras. Toda a sua carreira, então, as coisas começam a melhorar, chama o Aranha aqui que a gente sabe que dá para confiar.
Eu sempre fui o que chegava para quebrar pedra, né? É verdade. Mas essa reestruturação não é fácil, né? Tô falando aqui que é um motivo de orgulho, mas a gente sabe que é complicado, ainda mais no mundo do futebol, com grandes equipes. E por falar em período que você viveu no futebol, tem um retorno seu para a Ponte Preta, e aí você já conviveu com o Ivan, que depois foi para a seleção brasileira, foi para o Corinthians, hoje joga no futebol da Rússia, no Zenit. Como é que foi esse período de volta na Ponte Preta e já trabalhar com uma joia? Bom, foi super tranquilo. Tinham outros goleiros também muito competentes aqui, mas eu cheguei num momento que a torcida e a imprensa cobrava da diretoria um nome, alguém que chegasse ali para preencher a insatisfação do torcedor, né? Mesmo eu vendo que os outros goleiros tinham essa competência, mas às vezes o torcedor ele quer um pouco mais do que só dentro de campo, né? Uma identificação. Talvez não tinha dado tempo desses jogadores criar essa identificação. Né? E eu chego nesse momento para ser o titular, mas sempre com o pé no chão, com humildade, trabalhando, fazendo a minha parte e sabendo que atrás de mim tinham mais 5, 6 goleiros competentes ali esperando uma oportunidade. Né? E Aranha, você viveu um rebaixamento, né? E até com invasão no gramado. Foi o pior momento que você viu no futebol? Acredito que sim. Como torcedor ponte-pretano, sim. Porque eu batalhei muito para poder ganhar um título com a Ponte Preta, para encerrar minha carreira no clube que eu comecei. E eu sabia que esse rebaixamento poderia pesar muito, né, na minha sequência no clube, mesmo sabendo que eu tive um ano muito bom. Eu fui o melhor goleiro do Campeonato Paulista, né, a segunda vez pela Ponte Preta, né, disputando com os goleiros dos clubes chamados clubes grandes, né. Eu fiz uma excelente Sul-Americana, fui muito bem na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro eu tinha consciência do meu trabalho, que eu tinha feito o meu melhor, meu trabalho, um bom trabalho, tanto que quando a torcida invade o campo, eu não corro. Eu pensei, agora é a hora de saber se eu realmente sou isso que as pessoas falam em Campinas, se eu sou esse ídolo da Ponte Preta, ou se eu sou só mais um de momento, um ídolo de momento, né? Sim. E a torcida te respeitou nessa invasão? Felizmente, porque senão ia ficar feia a coisa ali. O que a Ponte Preta representa para você, Aranha? Quando você fala, eu sou torcedor da Ponte Preta, o que vem à sua mente? Qual que é o carinho que você tem? Olha, de mãe, de casa. Eu morei no Moisés Lucarelli, eu morei no estádio da Ponte 3 anos quase. Eu conheço cada canto ali. O torcedor, a torcida organizada da Ponte Preta se acostumou a me ver na frente do estádio, a ir para o hotel a pé, voltar a pé. Então, assim, tem uma identificação muito grande e isso não tem como apagar. Daqui 200 anos, quando forem falar da história da Ponte, não tem como colocar essas duas passagens onde eu fui o melhor goleiro do Campeonato Paulista. Pode ser que nessa trajetória, espero que sim, a Ponte consiga vários títulos e que outro goleiro da Ponte possa ser o melhor do Campeonato Paulista também, do Campeonato Brasileiro. Mas até o momento, essa condição é minha, está comigo, e eu tento retribuir atendendo com o máximo de carinho e respeito ao torcedor. É um desejo que você tem ou um planejamento em algum dia voltar para a Ponte? Não é um planejamento. Eu não tinha nem a intenção de trabalhar com futebol. Isso acabou acontecendo porque foi um convite de um grande amigo. Mas talvez em algum momento, se a Ponte Preta solicitar, se precisar, e eu achar que eu tenho condição de contribuir, poderia voltar sim. Como treinador? Não. Não, como treinador não. Eu não tenho, acho que eu não levo o mínimo de jeito para treinador. Eu tenho coração, apesar de para muitas situações eu ser um cara muito duro, muito sério, muito bravo, mas para algumas coisas eu tenho o coração muito mole. Então, para separar um time, quem vai jogar, quem vai ficar na reserva, já teria um problema imenso ali. Seu time ia jogar com 16 em campo. Um problema imenso ali. Então, eu não me vejo como treinador, e sim nos bastidores ali, usando a experiência de tudo que eu aprendi no futebol.
Você passou ainda depois da ponte pelo Joinville e encerrou a carreira no Avaí em 2018. Como é que foi a tomada de decisão para abandonar os gramados e falar, eu não quero mais isso? Foi difícil ou foi tranquilo? Foi tranquilo, porque eu já tinha 37 anos, indo para 38, eu sabia que eu não tinha muito mais tempo no futebol, e eu já vinha me preparando para isso, né? Eu fazia muitas palestras, participava de muitos eventos, e muitas vezes eu gastava o dinheiro do meu bolso para viajar, para poder atender o convite de universidades, de instituições que me convidavam para poder fazer uma palestra, porque eu estava investindo, né, para ganhar experiência como palestrante nesse tipo de evento, para testar o meu conhecimento também. Então eu já estava me preparando há muito tempo, há uns 3, 4 anos, assim, firmemente assim, me preparando para isso. E eu acabei, mesmo com acesso para a Série A com o Avaí, que foi um outro projeto que o Avaí tinha, e pô, graças a Deus deu tudo certo. Né? A gente subiu para a Série A, mas eu tive uma lesão faltando 6 jogos para o final. E eu ia demorar uns 8 meses para me recuperar dessa lesão totalmente, para brigar por uma posição. Então, ia ser muito mais difícil para voltar com 38 para 39 anos. Eu decidi que era o momento, né? Que era o momento de parar e dar sequência àquilo que eu já queria fazer. E aí, nestes 4 anos, neste hiato 2018, 2022, o que você fez da vida? Continuei estudando, passei a me dedicar mais à minha família, ficar mais em casa, até porque passamos por um período muito difícil da pandemia. Então todos foram, né, fomos obrigados a ficar em casa. Então foram aí praticamente 2 anos dentro de casa, né? E depois que as coisas amenizaram, aí eu comecei a colocar esse projeto, né, na rua. Comecei a trabalhar realmente com isso, viajar bastante, fazer os eventos, porque de quando eu parei e até o final da pandemia, eu praticamente perdi quase 3 anos, né? Sim. Sobre pandemia que você citou, ano passado você foi internado, né, da Covid-19. Como é que foi esse período, esse susto na sua vida? Foi um momento muito difícil, eu acho que o mais difícil da minha vida, porque eu fiquei ali uns 4 dias entre a vida e a morte. A situação minha era muito crítica mesmo, e foi bem no período que estava saindo a vacina, o pessoal estava sendo vacinado, e aí era uma questão de idade, e eu estava esperando chegar a minha hora de tomar a vacina, e aí eu acabei contraindo a Covid, subi para ser entubado. E aí eu tive a felicidade de encontrar um grupo de médicos que foram muito verdadeiros comigo e fizeram um trabalho incrível, porque eles sabiam que se eu fosse entubado, provavelmente eu morreria, porque a situação minha era muito ruim, eu estava muito fraco, e eles me deram uma outra alternativa que, segundo a avaliação deles, eu poderia ter uma chance maior. E aí eu agarrei essa alternativa que foi me oferecida, e aí felizmente eu consegui escapar, consegui sobreviver, coisa que infelizmente muita gente não conseguiu, mas eu venci. E aí eu saí do hospital mais fortalecido para poder bater de frente, para poder trabalhar, colocar os meus projetos para frente. Te deu uma força maior. A partir do momento que você se viu recuperado, foi um momento diferente. Sim, aí eu decidi que eu tive convicção que a minha missão era fazer diferença na vida das pessoas e que eu ia me dedicar ainda mais para isso. Qual que é o conteúdo das suas palestras? Quando alguém te contrata, o que você quer passar? O que é mais importante para você? O mais importante para mim, quando é uma palestra na questão racial, é mostrar para as pessoas, porque muita gente não consegue enxergar o racismo. Esse é um grande problema do Brasil. Porque era um problema que era empurrado para debaixo do tapete, era um problema que a gente não debatia, não conversava, e a gente vivia sobre o mito da democracia racial, da miscigenação no Brasil. Então, você abrir o olho das pessoas para enxergar esse problema e querer que as pessoas que levavam vantagem com isso deixem de usufruir desse sistema é muito difícil. Então, é o que eu faço nessa palestra. E também tento mostrar também que para os jovens, para as pessoas, que existem muitas outras formas
de você melhorar de vida, de ser uma pessoa melhor, né, de superar as dificuldades, como eu tive inúmeras dificuldades de todos os tipos na minha vida. É basicamente isso. E o Aranha palestrante é o Aranha escritor também. Brasil Tumbeiro foi o primeiro livro que você lançou. Como que surgiu essa ideia e essa possibilidade de escrever um livro? Bom, quanto mais eu falava, depois do caso do Grêmio, muitas pessoas me paravam para conversar e para tirar dúvida. Porque quanto mais entrevista eu dava, mais informações eu passava sobre a história do Brasil e as pessoas vinham me perguntar: mas como assim? Não foi a Princesa Isabel que libertou os escravos? Mas como isso, como aquilo? E eu comecei a perceber que o brasileiro ele não conhecia a sua própria história, principalmente as pessoas negras. E eu, por mais que eu desse entrevista, que eu falasse, eu não alcançava esse objetivo. E aí foi onde eu tive a ideia de escrever um livro de uma maneira simples, resumida, contendo o básico que todo brasileiro deveria saber sobre o livro e passar esse livro para os jovens. Porque é muito mais fácil você atingir o objetivo de uma mudança cultural através dos jovens, né? E eu imaginei que se o livro fosse bom, de fácil leitura para o jovem, um adulto poderia ler esse livro com muito mais facilidade. E aí isso foi o projeto, foi a ideia. Comecei no celular, começou a ficar muito grande, eu passei para o notebook. Tá. E aí depois de 3 anos, juntando material, pesquisando, estudando, eu montei ele todo certinho, bonitinho, imprimi, fiz como se fosse um caderno mesmo. Trabalho grande, então. Com as imagens que eu queria, com tudo. E aí eu tinha um amigo na editora e eu apresentei para esse amigo. Primeiro eu fiquei com ele uns 6 meses, não tendo coragem de mostrar para ninguém. Tá. Daí mostrei para algumas pessoas, eles acharam muito interessante, muito legal. E aí eu entreguei na mão do dono da editora, ele avaliou, passou para outras pessoas que julgaram que era um trabalho muito bom. E a gente tocou. E aí foi mais 1 ano e meio de trabalho em cima do livro para resumir, para se enquadrar dentro do perfil. E deu um feedback bom? Você teve um retorno sobre o Brasil Tumbeiro? Estou tendo ainda. Felizmente, assim, eu fico muito feliz com o retorno. Até de coisas que a gente não esperava, porque a gente não fez nenhum tipo de divulgação, nada especial, por ser um livro também escolar, mas quando a gente recebe o pedido da Biblioteca de Washington para poder contar com um exemplar do Tumbeiro lá, isso foi um motivo de muito orgulho para a gente, porque tem vários outros livros no Brasil, mas eles julgam que o nosso é o mais honesto, é o mais verdadeiro, né? Então nós ficamos muito felizes com essa procura deles. A maior biblioteca do mundo, é a referência como biblioteca no mundo. Isso foi um objetivo assim que não estava nos nossos planos, mas aconteceu. E a cada dia, a cada semana que passa, eu venho recebendo mais e mais mensagens de professoras, de pessoas que tenham acesso ao livro, elogiando. E essa repercussão altamente positiva te deu mais ânimo para você escrever a segunda obra, que é a Patrocínio, que é a mais recente, sobre José Carlos Patrocínio, que é jornalista, escritor, ativista político? Olha, o Tumbeiro, ele é bem, apesar de resumido, ele abrange bem, ele é bem completo. E na editora existe uma coleção que chama Black Power, que é de referências de personagens, né? E foi praticamente um presente que eu ganhei do dono da editora. Ele disse: Aranha, os personagens você conhece diversos, sabe a história de muitos. Poxa, eu queria que você viesse para a coleção Black Power também com um dos personagens seu, que você mais gosta, aquele que você mais se identifica. A gente vai montar o livro para você e a gente vai fazer esse livro voltado para o público infantil, né? E aí foi o que a gente trabalhou em cima, aí foi 1 ano e pouquinho em cima de trabalhando, quase 2 anos trabalhando nesse livro, que foi lançado na Bienal de São Paulo, que tem andado muito bem também, tem sido muito elogiado. E muda a linguagem quando você pensa no adolescente, no adulto e agora para o público infantil? O público infantil a gente tem que ter uma abordagem diferente, né? Uma abordagem mais neutra, mais tranquila. A gente pode falar sobre racismo, sobre essas coisas de uma outra forma. Porque eles não entendem ainda, eles não conseguem perceber. Então tem que ser uma coisa sutil.
Quer continuar, não? E Aranha, para a gente poder encerrar então, pensa em escrever mais livros ou não? Não está nos meus planos um próximo livro agora, mas eu tenho sido muito cobrado pelas pessoas, pela editora, de fazer uma biografia, de contar a minha história, porque são muitas e muitas passagens, muitos acontecimentos, tanto dentro do futebol como fora do futebol, né? Então, as pessoas têm me cobrado bastante isso e eu tenho amadurecido essa ideia. Biografia é legal, viu, Aranha? Pega algum jornalista, bate um papo ali, tem o livro do Rafael Nadal que conta um período bacana da rivalidade dele com o Federer, tem o próprio livro do Roger Federer, que se aposentou recentemente, então é bacana, conversa ali com um jornalista que você tem boas histórias, hein? Amadurece essa ideia aí que a população vai gostar, viu? Espero que sim, espero que sim. Ainda é só uma ideia, é só uma conversa, mais das pessoas me cobrando do que de mim mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? Eu acho que eu não seria honesto escrevendo a minha história. Até as coisas ruins sobre mim, eu escolheria qual que é a que fica melhor, né? Então, eu teria que fazer uma biografia mais como Malcolm X, como outros que alguém escreveu sobre ele e as informações que precisava foram tiradas pessoalmente. Não, e é totalmente válido isso aí. Eu acho que tá super na moda e vale a pena. Então, eu sou mais um aqui que tô te pressionando para você fazer isso. E para a gente poder encerrar mesmo, este período no Mojimirim, você falou que foi um convite de amigo, já estava 4 anos afastado do futebol, mas você retornou agora para o Mojimirim. Foi um convite de um grande amigo, do Wilson, o pessoal da WKM, na verdade. E como coordenador, em 6 meses nós conseguimos avançar bastante. Fizemos um bom campeonato paulista, sub-20, quase classificamos. Montamos uma equipe profissional e em 6 meses nós viajamos com essa equipe para os Estados Unidos, fizemos uma tour lá e nesse período que tivemos nos Estados Unidos já ficaram 2 atletas profissionais nas equipes da MLS lá. E então assim a gente está muito satisfeito com o resultado que a gente tem alcançado no Mojimirim, mesmo com tanta dificuldade, porque nós pegamos o Mojimirim num estado crítico, né, de abandono e de muitas outras coisas erradas e ruins que estavam acontecendo com o Mogi, mas aos poucos a gente vai ajustando a casa e devolvendo para a cidade um clube que ela sempre teve orgulho e foi referência no futebol do interior de São Paulo, né? E Aranha, pensando num futuro a médio prazo, daqui 5 anos, o que você se vê fazendo? Bom, eu espero ter atingido o máximo possível de pessoas com a minha palavra e espero ter alcançado alguns outros objetivos que eu tenho para depois sim ter mais tempo para mim, né? Para daí fazer as coisas no meu tempo, as coisas que eu gostaria de estar fazendo, né? Aí sim uma aposentadoria real. Agora é uma aposentadoria que está trabalhando bastante. Na verdade eu tenho trabalhado mais do que quando jogava. Aranha, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, por ter falado sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre os planos. Boa sorte nesse seu futuro, que você dê muita palestra. Acho que você tem muito conteúdo, tem muito a falar. E já fica o convite aqui para a gente fazer uma parte 2 aqui no Mais Esportes sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Bom, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar falando com as pessoas, estar levando a minha palavra, então eu só tenho a agradecer a todos vocês. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.